Bom, pessoal, meu nome é Vitor, eu sou criador e editor de conteúdos da Fábrica de Nerds, sou responsável por cuidar da parte do YouTube e da geração de vídeos como esse e alguns que eu fiz anteriormente, como por exemplo o WhatsApp, que tá tudo presente no canal. E dessa vez a gente vai comentar um pouquinho sobre o impacto dos games 3D, né? Pois, como a gente falou no vídeo passado, os games eles realmente influenciam bastante na educação e tudo mais. Porém, a gente pode especificar isso um pouquinho de uma forma mais técnica, onde a gente vai falar sobre a programação, sobre algumas linguagens, sobre como uma pessoa que tem interesse nessa área pode ingressar, se tem algum requisito, se o mercado está valendo a pena atualmente. A gente vai falar tudo isso nesse vídeo. Então, fiquem vendo. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar é sobre a diferença dos jogos que possuem 2 dimensões e 3 dimensões, o famoso 2D e 3D. Qual que é a principal diferença? As 3 dimensões, quais seriam essas 3 dimensões, né? Seria a profundidade, a altura e largura. Como, por exemplo, a gente pode comparar como um quadrado e um cubo, né? O quadrado é um objeto 2D, porque a gente só consegue entender a altura e a largura. Enquanto no cubo, ele é um objeto 3D, pois ele tem tanto a altura quanto a largura e ele tem a mais, comparado, claro, ao quadrado, a sua profundidade, que a gente sabe até onde ele vai com a sua profundidade. E é isso que cria a principal diferença entre eles. E qual que é o impacto quando você trabalha com um jogo, de como você quer programar, criar um jogo 2D com um jogo 3D? Você tem que entender que é cálculos. Em programação você trabalha bastante com números, né? E um jogo 2D, você só tem um único cenário, né? Como a gente pode ver no caso aqui no lado esquerdo, o Mario Bros. É o único cenário e ele vai só se movimentando na tela, porque não tem uma profundidade. Você só tem a noção da altura e da largura. Enquanto um jogo 3D, você tem muitos ângulos que pode trabalhar. Muitos ângulos mesmo, tanto de cima quanto de baixo, de lado, do outro lado, muitos ângulos que você realmente consegue trabalhar. Então, você consegue realmente ter essa grande alteração, né? Porque você trabalha com muitos ângulos diferentes. Então, o que acontece? Quando você trabalha com muitas contas, é muito mais passível você ter tipos de bugs, alguns problemas na hora da programação. Como a gente pode ver, os jogos que mais tem bugs são jogos 3D. E que exemplos a gente tem desses jogos? Em jogo 2D, que trabalha com 2 dimensões, a gente tem a trilogia do Trine, que é um jogo 2D que é mais recente, né? Muito mais recente comparado ao como está na tela, que é o Super Mario Bros. De Nintendo. E em 3D a gente tem praticamente grande parte dos jogos atuais, né? Como por exemplo o Warzone, o GTA. Então essa é a principal diferença e por isso que é muito mais caro e complicado você investir na criação e programação de um jogo de 3 dimensões comparado a um jogo de apenas 2 dimensões. A gente tem diversas linguagens que a gente pode usar na programação, né? Algumas são mais complexas, outras mais simples. E eu citei alguns exemplos aqui, 4 exemplos de linguagens que algumas são um pouquinho mais complexas e outras são muito boas para você que quer começar na sua carreira, né? Como programador ou designer. E vamos começar falando com um dos mais básicos, um dos principais, mais simples, que é a linguagem Java. A linguagem Java era utilizada há mais de 2 décadas e ela é muito utilizada para fazer animações em 2D ou 3D em tempo reais, né? Você que quer começar o estudo nessa área, o Java ele é um dos melhores que vocês podem começar, porque ele é simples, ele é fácil de você entender a linguagem dele e ele é muito utilizado. Tem algumas linguagens mais que você pode trabalhar melhor, você pode ter resultados melhores, mas para começar, para você poder ter uma boa noção e tudo mais, a Java é certamente uma das melhores que você pode investir seu tempo. Vamos falar sobre a Python, né? A linguagem Python. O que é a principal diferença dela? Ela utiliza um código aberto e também ela é mais antiga que a linguagem Java que a gente citou anteriormente. E por ela ser mais antiga, ela é mais simples, ela é muito versátil, mas ela tem uma linguagem muito mais simples. E ela é muito usada na web, né? Ela é utilizada muito na web. Como por exemplo o Instagram. O Instagram, que é uma das principais redes sociais, uma das mais famosas,
utiliza a linguagem Python em seu desenvolvimento. Tanto assim quanto o Pinterest, que é, para quem não conhece, uma rede social, podemos dizer, que trabalha com muitas fotos, né? Então você entra lá no Pinterest, você pesquisa, vamos supor, carros tunados, vou dar um exemplo bem aleatório. Ele te dá várias fotos de pessoas que postaram, tudo relacionado a esse tema, né? É uma rede social mais específica para foto do que o próprio Instagram, porém que utiliza ainda essa linguagem que é bem antiga. Essa é uma linguagem muito mais avançada do que as que a gente disse antes, que é no caso da Python e da Java, que é a linguagem C++. Ela é uma versão mais atualizada da linguagem C, que é uma linguagem muito famosa, que é uma das que a maioria dos programadores estuda. E qual que é o seu principal upgrade, vamos dizer assim, comparado à original linguagem C? Ela tem o seu foco de orientação dos objetos muito mais avançado, né? Eles aprimoraram bem esse quesito. E eles foram utilizados em muitos jogos, né? Eles focaram essa linguagem para utilizar em jogos. E até em jogos famosos que vocês conhecem, como Snake, que é um jogo todo mundo já jogou em celular, Snake, e como God of War, aquele jogo que o cara vai caçar os deuses e tudo mais, que é muito famoso, toda a franquia de PlayStation 2, PlayStation 3, tudo mais. Ela foi realmente muito utilizada e ela tem uma alta flexibilidade, então você consegue ter ela é muito versátil, né? Você consegue moldar muito ela, exatamente devido a esse upgrade que ele recebeu. Sério, essa linguagem, ela é muito, eu acho que ela é uma das mais fáceis, se não a mais fácil de se aprender, mais fácil que a linguagem Java, e mais fácil que a linguagem Python ainda, que é a linguagem Scratch. Como que é utilizada? Ela é muito focada para ensinar crianças a partir de 8, 9, 10 anos, já consegue ter uma maturidade para aprender. E é muito boa, se você é um professor, é muito bom para você ensinar, até porque na própria fábrica de nerds a gente trabalha com esse estilo de linguagem, com alguns programas, como por exemplo o MBlock. E por que ela é tão fácil? Porque ela não usa códigos que nem as outras linguagens, ela trabalha com um sistema de blocos. Quando você tem um bloco, você coloca um certo número, né? Por exemplo, de rotação, de velocidade e todas essas coisas, e você consegue gerar, por exemplo, alguns joguinhos muito simples, algumas histórias animadas e algumas interações similares, né? Só que de forma extremamente simples. Por isso que é muito boa para o aprendizado mesmo, para você ter uma linha de onde você pode partir. E ela permite que esses blocos é muito parecido com, vamos supor, o Lego, né? Como estava na ferramenta de estudo, o Lego é uma referência assim que você pode entender. E essas caixas totalmente preenchidas com linguagens textuais, né? Como eu disse anteriormente, você pode colocar quantas rotações, velocidade, se é para direita, se é para esquerda, para onde que vai levar. Então você tem todo esse controle de uma forma bem simples e bem fácil de se entender para quem é leigo ou para quem é muito novo e já quer ingressar nessa área. O mercado atual, como que a gente pode falar se realmente vale a pena quando você fala assim, poxa, eu quero trabalhar, mas eu não sei como que tá rolando o mercado, se tá tendo muitas oportunidades, se é um mercado que está em expansão ou se é um mercado que está enfraquecendo com o decorrer do tempo. E cara, todo ano o mercado de games está sempre em expansão. Para você ter uma noção, eu fui dar uma pesquisada, e isso aqui eu não sabia, mas o mercado de games é o que mais tem faturamento e receita entre qualquer outro tipo de mercado. Supera até mercado de filmes, de séries. Isso aqui eu não sabia, achei bem bizarro. Para você ver a noção do tamanho que é esse setor. E obviamente com expansão vai vir o que? Jogos com uma qualidade muito maior. Jogos de qualidade gráfica e de processamento muito maior. E para isso vai requerer mais pessoas para poder dar conta disso, né? Apesar de mais programadores, mais pessoas da área de design, de personagens, de texturas. Então, essa é a tendência quando você trabalha não só com a expansão do quesito financeiro e econômico, mas sim na expansão também da qualidade dos jogos, que existe uma equipe cada vez maior, né, para poder dar conta de jogos com tamanha qualidade gráfica e de jogabilidade. E para você ter uma noção, o Brasil atualmente ele lidera entre os latino-americanos no setor,
Não é o melhor do mundo, obviamente que não, mas entre os latino-americanos a gente tem a liderança, então o Brasil pode ser sim um país que você possa começar o seu mercado, investir em alguns jogos. Tem alguns jogos brasileiros que estão tomando rumo, por exemplo, tem aquele que é bem referente ao GTA V, que eu não lembro o nome, acho que é 171, alguma coisa assim, o nome do jogo. É que ele foi feito por um grupo de amigos, tá uma noção, o jogo tá realmente muito legal. Então, se você quer aproveitar no mercado, você pode pegar jogos assim, indies, que são jogos que não são de uma empresa grande, né? Isso é um jogo de uma empresa indie. É um bom lugar para você começar. Para ter uma noção, o faturamento, a receita anual de 2019 foi mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Que se converter aí dá mais de 6 bilhões de reais. Isso é muito, muito, muito dinheiro mesmo. Tem uma noção. E os jogos em si, eles estão presentes na vida de todo mundo. Então essa é a tendência, por isso que os jogos crescem tanto. Porque as pessoas, se elas não estão jogando no computador ou no console, né, o PlayStation 4, o Xbox da vida, elas estão jogando nos smartphones. E a todo momento, na fila do banco, enquanto espera o ônibus, enquanto está viajando, a pessoa não tem muito o que fazer, não tem série, não tem internet, ela acaba jogando alguns joguinhos que ela tem baixado. Então ela está sempre, o mundo dos games, dos jogos, está muito presente na vida de todo mundo, independente da faixa etária ou de qualquer outra diferença. Quando a gente fala de requisitos para começar, não tem muito segredo, cara. É uma formação. Obviamente, a maioria das profissões sérias ou muito grandes hoje, você precisa ter uma formação. E qual seria essa formação? Você pode começar fazendo a ciência da computação ou um curso de alta qualidade que tenha referência a essa área, né? E você precisa ter um curso que seja muito sólido nesse requisito de computação. E você tem que dominar, sem falta nenhuma, linguagens C, C++, Java, que citamos elas anteriormente. Mas você precisa dominar, você não precisa saber ou aprender, você precisa dominar essas ferramentas se você quer ser um bom programador, um bom designer. Mas você tem que ter em mente que essas são as linguagens principais que você tem que dominar. Porém, possa ser que você trabalhe com empresas, ou possa ser que você trabalhe com jogos, ferramentas que vão requisitar outros tipos de linguagem. Então é muito bom saber que você tenha os principais, claro, o domínio dos principais, porém, e tenha em mente, tenha a maturidade que você uma hora vai ter que expandir isso. E é sempre bom expandir, conhecimento nunca é muito. Porém, você tem que ter essa mentalidade certa, mais focada, de saber que você não pode se prender apenas a 3 linguagens ou 2, pois cada jogo é um jogo, cada empresa é uma empresa, cada software que você trabalha é um software, então cada um tem suas próprias exigências. Então talvez você trabalhe na zona de conforto, que é a linguagem Java, ou a linguagem C, ou a linguagem C++, assim como possa ser que você tenha que expandir o seu conhecimento, que, vamos ser sinceros, se você é uma pessoa séria, não é uma péssima ideia aprender mais. Bom, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo ficou um pouquinho mais curto, mas não tinha muito o que falar mais sobre as linguagens e tentar mostrar para vocês o porquê que esses jogos são tão importantes e como que você pode dar um primeiro passo, né, para começar nessa carreira, se você é uma pessoa que tem interesse. Lá na Fábrica de Nerds a gente trabalha com a linguagem mais simples, como a gente tem um público um pouco mais novo, a gente trabalha bastante com a linguagem Scratch, né, como eu disse anteriormente. E se você é realmente uma pessoa nova, você pode realmente tomar iniciativa a partir dessa ou a partir da Python. E você sempre tentar focar em estudar para conseguir os requisitos, né? Se você tem interesse, tem inúmeras faculdades boas de ciência da computação ou outros cursos, mas nem faculdade em si mas é um curso de alta qualidade, você pode pegar um certificado, aí sempre incentiva isso, os certificados são muito importantes de curso, porque possa ser que não tenha um peso tão grande quanto uma faculdade, mas comprova que você é uma pessoa que tem tanto conhecimento quanto. Então a gente veio passar um pouquinho dessa visão. Esse vídeo hoje ficou um pouquinho mais curto, porém espero que tenha dado para aprender alguma coisa.